Olá meninas, hoje eu tô trazendo para vocês aqui uma ideia para Páscoa. A Páscoa tá chegando, tá? E eu preparei aqui essa coelhinha com um porta-ovos, tá? O nome dessa coelhinha chama Coelhinha Cindy e eu quis trazer uma referência das bonecas de pano country, né, pro EVA. Então hoje eu vou estar ensinando para vocês a montar essa bela coelha, que ela vem junto com essa lata que ela se transforma num porta-ovo e assim que passar a Páscoa ela vira um porta-treco. Eu vou estar apresentando para vocês agora os modeladores que a gente vai utilizar para fazer essa peça. Tá? Então vamos começar aqui pelo nosso kit de bracinhos e perninhas universais. Tá? A gente vai usar esses dois tamanhos, que é o número 1 e o número 2, para a gente fazer a nossa coelha. Para o corpinho dela, a gente vai usar esse modelador de corpinho grande, tá? Ele é uma das peças mais recentes da Drissol. Para a gente fazer aqui o nosso porta-ovo, vamos utilizar esse modelador kit cenoura. Ele vem em 4 tamanhos, vamos utilizar o tamanho número 1. Para a gente fazer a nossa cenourinha de coração, a gente vai utilizar esse kit de coração número 2, esse tamanho aqui. E para a gente estar fazendo a cabeça da nossa coelha, a gente vai utilizar esse kit aqui, que é o kit oval. Tá? Nós vamos utilizar o tamanho número 2, que é esse daqui. Bom, meninas, para começarmos, eu vou ensinar a vocês, acredito que muitas já sabem, a modelar, como utilizar os modeladores. Para fazer, eu vou dar uma demonstração aqui da nossa cabecinha da coelha, onde eu vou estar utilizando essa numeração aqui do kit oval. Eu cortei aqui aproximadamente 1,5 dedo de cada lado, tá? É um tamanho razoável. Vou esquentar na sanduicheira, pode ser também no ferro de passar ou na prancha, o que vocês acharem que fica melhor. Eu vou dar uma aquecida aqui. Eu peguei um EVA pele, tá? Para fazer o corpo da nossa coelhinha, a gente vai estar utilizando o EVA pele. Ele é todo no EVA pele. Então eu vou aquecer aqui um pouquinho. Bom, aqui agora o nosso EVA já tá bem molinho. É interessante que vocês observem que ele tem que ficar bem molinho, tá? E aí eu coloco aqui, sobreponho, venho aqui e aperto. E abrindo aqui para que ele fique bem modelado. Espero esfriar e retiro. A gente vai modelar 2 vezes para fazer a cabeça e para fazer o corpo. Então eu vou demonstrar aqui na nossa cabeça, mas o mesmo processo vocês irão fazer no corpinho. Bom, aqui eu recortei um pedaço de EVA para a gente fazer a nossa selagem. Eu peguei um pele mais fininho, tá? Não tem necessidade de ser o pele de 2 milímetros. E agora eu vou passar a cola aqui. Eu quero apresentar para vocês essa cola Drissol. Tá? É uma cola de contato. Eu faço a selagem com essa cola. Ela é maravilhosa. Vale a pena vocês comprarem para experimentar. Preço bem baixo. Então aqui a gente faz o seguinte. A gente pega pode ser um palito. Eu aqui peguei um palitinho de colé. E vou passar aqui a cola espalhando principalmente por dentro, tá? Para que a nossa selagem fique perfeita. É importante que vocês passem não só aqui, mas também por dentro aqui. Então eu vou vir aqui com essa cola, vou espalhar ela bem. Vou deixar ela aproximadamente 1 minuto aqui para ela ter uma secagemzinha. Quando ela não estiver mais grudando no dedo, tá na hora da gente vir colando a parte de cima. Então eu vou reservar ela aqui. Enquanto isso eu vou pegar um pouco de cola, vou passar aqui pouco, não precisa ser muito, e vou espalhar aqui essa cola aonde a gente vai estar selando. Isso aqui é só um reforço para que a nossa peça fique bem selada, bem colada, para que quando a gente for cortar, ela não haja espaço, saia ar. Então, para ela ficar bem cheinha, é importante a gente fazer esse reforçozinho aqui. Então, aqui eu vou aguardar 1 minuto. E aí a gente vai voltar aqui colando. Bom, aqui agora a gente vai pegar esse pedacinho, vamos colocar aqui em cima. E a gente vai estar fazendo o fechamento, apertando aqui toda a volta, principalmente aqui por dentro dessa curvinha, ó, de dentro para fora, para que ele fique bem colado. Tá? Ele tá bem marcado.
aqui agora a gente vai recortar. Eu vou tirar aqui um pouco esse excesso, pra gente poder estar circulando. E aí, com a tesoura deitada, a gente vem aqui fazendo esse recorte em toda a volta. Bem rente aqui a marcação que o modelador deixa. Então, pronto. Está. Pra gente colocar a parte de trás, lembra que eu pedi para vocês modelarem a cabeça 2 vezes. Eu vou passar a cola de contato aqui em volta e eu vou estar encaixando. Mas para que isso aqui encaixe aqui dentro certinho, a gente vai vir aqui pela parte de trás e a gente vai tirar essa rebarba aqui, arredondando ela, para que ela encaixe dentro da outra cabeça e a gente faça a colagem. Tá? Podem estar colando com a cola instantânea, eu gosto mais da cola de contato. Então eu vou pegar a cola de contato, vou passar aqui em toda a volta, vou espalhar, o mesmo processo, deixar secar um pouquinho e venho colando aqui a minha cabeça. Tá? Pego o palito e espalho, principalmente dentro aqui, onde a gente vai encaixar. E vamos aguardar secar aqui pra gente colar nossa cabeça. Agora, que já tá sequinha aqui a nossa cola, a gente vai centralizar aqui a nossa cabecinha. Vai puxar aqui, ó, e vamos dar uma apertada para que ele fique bem encaixado. E aí a gente aguarda secar mais um pouquinho e a gente vem recortando, tirando todo o excesso. Agora eu vou recortar aqui em volta. Tá circulando bem. Ó, a cola pode grudar um pouquinho na tesoura. É só ir devagarzinho. Ela vai deslizando rente aqui. E a gente vai fazer isso em toda a volta. Esse mesmo processo aqui vocês vão fazer com o corpinho, tá? Apenas os bracinhos e as perninhas não precisa. Mas o corpinho e a cabecinha a gente precisa modelar frente e verso. Então, é esse resultado aqui que a gente quer chegar. Aqui estão todas as peças já modeladas e pintadas para a gente poder montar a nossa coelha. Eu vou explicar aqui para vocês. Aqui é a nossa cabecinha, que eu acabei de explicar a modelagem. O mesmo processo eu fiz aqui no nosso corpinho, frente e verso, tá? Nós vamos precisar aqui das orelhinhas. Então, eu já cortei aqui as orelhas, são 2, vai estar lá no molde. Aqui, essa escadinha aqui é o apoio da nossa coelhinha para a gente poder pregar ela na madeira. A gente fez essa escadinha, nós fizemos aqui essa escadinha. Vocês vão entender já já o porquê. Aqui eu vou explicar, é muito importante, porque eu modelei os pezinhos com o nosso modelador maior, o número 1. Tá? Tá aqui. E os bracinhos, que foi aquele médio, eu fiz uma extensão aqui. Então, eu vou explicar para vocês como foi feito. Lá no molde vai ter lá essa medida. Então, eu dobrei. Passei cola instantânea aqui, tá mais ou menos assim no canto. Depois que eu colei aqui, eu peguei o bracinho médio e eu encaixei aqui por dentro, tá? Pra ele ficar com essa extensão. Isso aqui é importante vocês se atentarem, porque a gente vai precisar desse bracinho comprido. Então, eu vou explicar pra vocês agora como foi que eu pintei essas peças. Eu peguei tinta PVA marrom escuro, tá? Qualquer tinta PVA que vocês tiverem aí marrom. Eu coloquei um pouquinho aqui numa bandejinha de isopor, peguei um lenço, esse aqui é aqueles lencinhos atoalhados, tá? Pode ser umedecido, pode ser seco. E aí eu vim aqui com o dedo, tá? Dei essa espalhada e fiz isso aqui. Esse mesmo processo vocês vão fazer em todas as peças do corpo da nossa coelha, tá? Então, eu fiz isso aqui em toda a cabeça, todo o corpinho, todos os braços, as perninhas, a escadinha também. Por quê? Para dar aquele efeito country de boneca de pano, que a gente tinge o tecido para ficar marrom. Então, eu quis aproveitar e adaptar, fazer essa adaptação aqui no EVA. Então, ó, aí aqui eu vou esperar secar, vou fazer do outro lado, depois eu vou fazer mais outra demão, depois que tiver sequinho, eu venho novamente com o mesmo processo e vou passando para ficar bem escurinho. Feito isso aqui, eu deixo secar e aí agora a gente vai montar a nossa coelha. Todas as peças aqui pintadas, a gente vai montar. Vamos começar aqui para unir nossa cabeça ao nosso corpo. O que eu fiz aqui? Eu vou pegar um estilete, vou pegar a ponta do estilete, vou vir aqui na frente ou atrás, tanto faz, e vou fazer um corte de 2 centímetros aqui aproximadamente.
Vou medir aqui o centro da cabeça e vou fazer outro corte aqui, ó. Eu já fiz aqui, mas vocês estão vendo aqui esse corte. Vou pegar a cola instantânea num palito de picolé, tá? O palito de picolé inteiro, não é o pedaço, porque é para dar frente aqui à nossa cabeça. Vou passar cola até a metade dele aproximadamente. Eu vou vir aqui, ó, e vou introduzir esse palito e vou apertar, que é para ele ficar firme aqui, ó. Eu quero ele bem colado, tá? Ó. Então, fiz isso aqui, eu vou passar cola aqui embaixo agora, de fora a fora o restante que ficou. E eu vou vir aqui onde eu fiz o corte, ó, e vou introduzir o palito. Vou passar uma colinha aqui no canto da nossa cabeça, que é para ele ficar bem firme. Isso aqui é para unir o corpo à cabeça. Então, seguro aqui um pouquinho, ó, e está colado. Se você sentir que ele não ficou bem colado, você vem aqui, dá outro pico aqui de cola, ó, e segura, tá? A cola instantânea a gente tem que segurar ela um pouquinho, que é para ficar bem firme. Esperar ela secar, 1 minutinho aproximadamente. Quando ela estiver seca, a gente vai colar as perninhas. É importante que a gente faça isso aqui antes de colocar a roupa, tá? Unir a cabeça ao corpo e as perninhas. Somente os bracinhos é que a gente coloca por último. Então, aqui, ó, está firme já a nossa cabeça. Eu vou vir aqui agora, ó, eu vou passar a cola unindo aqui as nossas pernas. Então, como é que funciona? Eu vou passar cola aqui em cima e aqui na lateral e um pouquinho aqui. Fiz isso aqui, eu vou vir aqui, ó, e vou segurar, tá? Ele vai ficar bem firme. É só a gente esperar aqui um pouquinho, a cola secar e ela vai ficar bem, ó, já tá colado. Vou vir aqui do outro lado, é o mesmo processo. Passo um pouquinho de cola instantânea aqui, em cima e na lateral. Aqui também é importante passar um pouquinho. E vem aqui, tá? Por trás, ó. E segura. Não precisa fazer esforço nenhum, é apenas segurar. Fica tão bem colado que fica resistente. Não precisa colocar palito, a gente só utiliza palito realmente na cabeça. Pronto. Nosso corpinho já tá pronto. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a roupinha da nossa coelha. Para fazer a roupinha da nossa coelha, eu vou pegar aqui os materiais para estar mostrando para vocês. Para fazer a roupinha da nossa coelha, a gente vai utilizar 2 tons de tecido. Aqui é um tricoline poá e um tricoline de estampa de florzinha. Para fazer a parte de baixo do vestido da nossa coelha, vocês vão cortar no tecido uma metragem de 15 centímetros por 55 de largura. Isso para a parte de baixo. Para fazer o nosso vestidinho na parte de cima, porque ele é uma sobreposição, o que eu fiz aqui? Eu cortei numa estampa de poá. Essa medida aqui é 5 centímetros por 55 e essa daqui de baixo é 8 centímetros por 55. O que eu fiz aqui? Com a cola quente ou a cola de silicone líquida, eu passei a cola do lado avesso, ó, vocês vão ver aqui, e colei para fazer esse barrado aqui, ó, tá? Essa vai ser a parte de cima da roupa da nossa coelha. Para fazer as mangas, eu utilizei aqui 2 pedaços de poá, a medida é 6 por 14, 14 de largura e 6 de comprimento. Aqui eu dobrei, tá? Que vai ser a parte da manguinha, então eu dobrei aqui para fazer essa barrinha. E eu fiz com a cola de silicone líquida, mas também pode fazer tanto na costura, para quem sabe costurar, ou na cola quente. Então, o que eu fiz aqui? Eu franzi aqui já a parte de baixo, tá? Eu vim franzindo aqui com a linha e agulha. E aqui, essa parte aqui, eu vou virar ela ao contrário e vou fechar ela aqui com a cola quente. Pode ser também com a cola de silicone líquida. Eu vou usar aqui a quente, tá? Porque eu quero que seja rápida, a cola líquida, ela demora um pouquinho. Então, eu vou vir aqui. Esse mesmo processo, vocês vão fazer no outro vestidinho da parte de cima. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou unir agora as 2 pontas, ó. Tá? Fazendo isso aqui. Aqui eu ainda não amarrei, porque a gente tem que enfiar o corpinho aqui da coelha. Então, eu franzi e deixei um pedaço aqui de linha
para eu poder puxar e ajustar no pescoço dela. Feito isso aqui, eu vou virar ao contrário. Ó, essa é a parte de baixo do nosso vestido. Então, esse mesmo processo, a gente vai dar... Eu vou franzir isso aqui agora, a gente vai franzir. Lembrando que a parte do poá, que é a sobreposição, fica para baixo. Então, ela vai ficar assim, ó. Eu vou franzir aqui e já já eu mostro para vocês a montagem. Aqui, eu já colei aqui a parte de baixo, tá? Eu puxei aqui o franzido e passei cola somente aqui atrás. Aqui na frente, ó, ele não tá colado, por quê? Que é pra gente ajustar aqui esse franzido aqui da saia. E aí eu fiz o mesmo processo de franzir, tá? A nossa sainha de cima. E aí eu já ajustei aqui no pescoço dela, pra gente ver aqui certinho o tamanho que a gente vai precisar. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, rente com a parte de cima, eu vou vir aqui atrás, eu vou ajustar e vou amarrar, pra depois eu vir fechando aqui essa parte do vestido. Então, eu tenho que vir ajustando aqui, ó, aonde eu preciso, ó, aonde eu preciso que fique bem justinho. E depois eu venho fechando com a cola quente, ó. Eu deixei um pouco mais folgado, porque aqui eu vou ajeitar ela. Então, antes da gente colar, eu venho aqui ajustando. Lembrando que o único local que a gente passa cola na roupinha dela é nas costas, tá? A gente quer esse efeito aqui armado mesmo. Isso aqui depois a gente vai passando. Então, aqui agora, ó, eu vou fazer isso daqui. Eu vou dobrar aqui essa ponta. Ó, e vou vir fechando ela com a cola quente, como se fosse uma bainha. Então, eu vou devagarzinho aqui, ó, de fora a fora, pouca cola, pra não ficar grosseiro, dobro, ó, e ajusto. Essa linha aqui, depois a gente corta. E vou fazer isso até chegar aqui embaixo. A gente vai aqui ajustar. É como se fosse uma costura na máquina, mas aqui no caso vai ser uma costura com a cola mesmo. Quem for boa em costura, pode fazer isso aqui à máquina, não tem problema. Ó, aqui eu vou puxar aqui a parte pra ajeitar. E vamos de cola aqui mais um pouquinho. Depois a gente vem ajustando aqui aonde faltou cola, tá? É só pra ela fechar. Isso aqui agora a gente corta essas pontinhas e dá um arremate aqui com cola. Aqui não tem problema ficar aqui mostrando o pescocinho, porque aqui vai vir um laço daqui a pouco arrematando essas costas dela, ó. Que agora eu vou ajeitar, tá? Esses fiapinhos aqui a gente pode tirar. E olha aqui o resultado do vestidinho dela. A ideia é que ela fique com esse vestidinho armado, tá? Isso aqui a gente vai ajustando aqui, ó, com a mão mesmo. Vai ajeitando aqui esse franzido. Ela vai ficar toda armadinha. E agora a gente vai para as mangas. A gente vai deixar ela aqui de lado. E aí a gente vai vir para as mangas. Lá atrás eu falei para vocês dobrarem e fazer uma colinha. Então aqui agora eu já fiz aqui um braço e eu vou demonstrar o outro aqui. Eu peguei aqui um pouquinho de cola e fiz outra bainha aqui de fora a fora. Dobrei, colei, apertei bem, porque agora eu quero virar isso aqui. Então eu vou virar ao contrário. Ó. E aí eu vou pegar o nosso bracinho aqui, vou colocar ele aqui por dentro. Ó, se eu for deixar ele rente, mas eu quero subir ele aqui um pouquinho. Por quê? Vocês vão ver já o acabamento, como é que funciona. Eu vou centralizar ele aqui no meio. Ó. Centralizei, subi aqui um pouco. Ajusto aqui. Aí aqui eu vou passar um pouquinho de cola, só para fechar esse braço. Eu vou vir aqui. Vou vir aqui por dentro, vou passar um pouquinho de cola pro lado de fora, dos dois lados, e vou apertar, fazendo isso aqui. Por quê? Porque agora a gente vai dobrar pra dentro, ó, fazendo esse acabamento. Passa só um pouquinho de cola, dobra, é como se fosse um envelope, sabe? Fechando o envelope. Aí eu venho aqui, na lateral, ó, outro pico de cola e dobro, e seguro, ó. Porque a gente quer esse efeito aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vocês vão fazer isso nos dois bracinhos, tá? Ó, eu quero isso aqui. Então, eu vou fazer aqui no outro, que eu já deixei aqui colado. Então, eu vou vir aqui na parte de trás. Dobrei. Lateral aqui um pouquinho.
dou uma dobrada, venho aqui novamente e faço isso aqui. Pronto. Eu quero esse resultado, tá? E aí, a gente vai pegar aqui nossa coelha, ela já tá toda ajustadinha. Aqui, ó, vocês podem passar um pouquinho de cola só pro vestidinho dela, de baixo, ficar mais deitado. Aqui também a gente pode passar um pouquinho, ó, é pouca coisa e puxa, ó. É só pra ele ficar mais encorpadinho. No que a gente vai manuseando ele aqui, ele vai ficar encorpado. Então, aqui agora, eu vou vir aqui rente, ó. Vou medir aqui, antes de passar a cola, os nossos braços, a altura que eu quero esses bracinhos. Eu vou descer ele aqui, ó, pra colocar ele aqui na lateral. Então, a gente vai passar aqui, deixa eu fechar aqui mais um pouquinho, tá abrindo. Vem aqui com um pouquinho de cola, ó. Mais em cima, tá? Embaixo não precisa tanto. Eu venho aqui nessa lateral e seguro, tá? Seguro porque a cola quente, ela precisa secar aqui pra gente soltar, porque senão ela solta e fica ruim pra depois a gente fazer a colagem novamente. Me certifico que ela tá colada e vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Ó, passo um pouquinho, minha agulha pendurou aqui, mas vamos lá. E venho aqui medindo, tá? E seguro até a cola. Se por acaso, depois que vocês olharem aqui, ver se que precisa colar mais um pouquinho aqui por baixo, a gente vem aqui atrás e dá aqui, eu senti necessidade de passar mais um pico. Tá, então, pronto. Passei aqui uma gotinha pra gente ficar com nossos bracinhos bem firmes. Agora a gente vai colocar o acabamento das costas e pregar as orelhinhas. Bom, com o tecido floral, eu peguei e cortei uma tira de 3 centímetros por 55 centímetros e fiz um laço e cortei aqui as pontas. Então, eu vou vir aqui nas costas dela, pregando esse laço, fazendo aqui o arremate. Tá? Com a cola quente aqui, a gente vai colar aqui embaixo aqui da cabeça dela, para tampar aquele acabamentozinho que ficou do pescoço que eu falei pra vocês. Então, esse lacinho aqui, ele vem arrematando. Não tem problema o tecido desfiar, porque esse é o charme, tá? Da roupinha dela. É o tecido ficar desfiando. Mas depois a gente vem dando uma parada. Então, esse resultado aqui que a gente quer no corpo. Então, agora a gente vai colocar aqui as orelhinhas dela. Pra gente fazer as orelhinhas dela, eu cortei 2 vezes lá no molde. Esse EVA aqui é um pele de 2 milímetros, tá? E aqui agora eu vou dar uma esquentada para modelar a orelha. Bom, aqui eu tô aquecendo aqui a nossa orelhinha e agora ela tá molinha só da metade. Eu vou vir aqui com o cabo do pincel, ó, e vou dar essa leve enrolada pra frente, ó. E seguro. Porque eu quero esse resultado aqui dessa orelha. Ó. Já deixei a outra aqui aquecendo. Venho aqui, dou uma enrolada, ó, e seguro. Só até metade. Aí aqui eu venho desmanchando para ela ficar com as orelhinhas assim. Então, a gente vem aqui com a cola instantânea e passa aqui bem pouco. Centraliza aqui atrás, aqui, ó, a distância que você quer a orelhinha dela. Pronto. A gente vai vir aqui do outro lado, fazer o mesmo processo. Vem aqui e segura. Pronto, as orelhinhas estão prontas. Agora a gente vai colocar aqui os detalhes e fazer a maquiagem. Bom, para fazer aqui o narizinho da nossa coelha, não tá lá no molde, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu peguei aqui a pontinha do nosso EVA pele, ó, cortei um triângulo e vim aqui, ó, diminuindo. Até chegar no tamanho que eu quero aqui o nosso narizinho. Então, é um triângulozinho e eu vou esquentar ele aqui para ele ficar nesse formato aqui, ó, emborcadinho. Feito isso aqui, eu vou passar a cola aqui. Primeiro a gente vai colar o nariz, para depois a gente vir colocando todos os detalhes dela. Então, venho aqui, eu centralizo aqui o nosso narizinho, ó. Eu quero ele aqui, então eu centralizo e aperto, tá? Apertei aqui, espero secar um pouquinho. E aí, para fazer aqui a florzinha do
do vestidinho dela, eu não fiz flor. Eu peguei uma florzinha que eu tenho aqui, que é uns apliques para scrapbook, tá? De feltro. Essas florzinhas aqui, elas são adesivas. Ó, você destaca e ela tem uma colinha e aí você cola. Esses apliques aqui vocês encontram em loja que vende material para scrapbook, tá? Mas se quiserem fazer uma florzinha de fuxico, também fique à vontade. Eu coloquei ela aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui e vou apertar, porque essa colinha que vem nela é o suficiente para colar. Fiz isso aqui, vou pegar uma fita de cetim número 0, eu peguei aqui uma verde, tá? Fiz um lacinho aqui simbólico, vou aqui diminuir um pouco a ponta, tá? E, ó, e vou passar um pouquinho de cola e vou colocar aqui, arrematando aqui o pescocinho dela e vou pregar um botãozinho aqui, tá? Para fazer aqui o olhinho da nossa coelha, a gente vai utilizar o adesivo de olho de código 246, tamanho médio. Eu escolhi aqui a cor castanha, tá? Combina mais com ela. Então, eu vou aqui centralizar aqui, mais em cima do nosso nariz. Ó. Centralizei. Vou pegar um palitinho de dente pra gente passar uma colinha para reforçar. Então, a gente vem aqui na ponta e passa um pouquinho de cola. Ó, uma pontinha. Levanta aqui. Passa. Levanta aqui na lateral. Isso é só um reforço para que o adesivo não solte, tá? Então, eu venho aqui, dou outro reforcinho, ó, sem fazer sujeira. Pronto. Fiz isso daqui. A gente agora vai fazer a maquiagem do rosto dela. Vou pegar aqui um blush, um pincelzinho de pituar. Vou escolher esse mais rosado aqui e vou fazer aqui em volta, ó, dos dois lados. Dou uma aqui no nariz dela, tá? Escolha sempre esse tom aqui, escolha sempre o mais rosadinho. Vou vir aqui com pinta-bolinha e já vou fazer uns pontinhos para dar um charme na nossa coelhinha. Então, a gente vem com 3 pontinhos aqui, ó. Eu vou esperar secar pra gente colocar os bigodinhos dela. Vamos vir aqui agora no nariz. E vamos dar mais uma pontinha aqui. E aí, agora a gente vai fazer a boquinha da nossa coelha. Vocês vão pegar uma canetinha permanente. Pode ser preto ou marrom, eu vou usar aqui uma preta para destacar. E vou vir aqui numa linha reta, ó. E vou descer, fazer esse movimento de sobe e desce, só para dar uma... E venho aqui, desço mais um pouquinho. E faço um pontinho preto aqui, ó. Bem de leve. Pronto. A gente fez a boquinha da nossa coelha. E agora, eu peguei 2 pedacinhos de sisal fino, ele vem enrolado. Então, eu desenrolei ele, abri aqui os bigodinhos, deixei uma pontinha sem enrolar, e aí vou passar um pouquinho de cola aqui no cantinho, ó, apenas aqui no cantinho, ó, e vou vir aqui, ó, e vou abrindo, colando e abrindo, tá? Vou segurar aqui para a cola secar. E vou fazer o mesmo processo do outro lado. Ó. E aí, depois a gente apara os bigodinhos, caso haja necessidade. Se achar que tá grande, é só dar uma paradinha. Tá? Aqui tem uns 6 centímetros aqui de corda de sisal. Então, mas se quiserem maior também, ó, que eu vou segurar. Enquanto eu seguro, eu vou abrindo esses bigodes para eles ficarem bem arregalados aqui, que é essa a ideia. É o charme dela. Ó. Aí eu tô sentindo que ele ficou um pouco grande. A gente vem aqui e apara, ó. Tira um pouquinho de cada lado, ó, até chegar no tamanho que desejar. E agora nós vamos fazer aqui um lacinho para colocar na cabeça dela. Eu peguei do tecido poá, cortei aqui um quadrado.
É um retalhinho que sobrar. Nós vamos dobrar ele aqui. Eu vou tirar aqui um pedacinho só pra gente fazer a volta do nosso laço, ó. Então, eu vou dobrar ele aqui. Vou fazer uma dobra, passar cola quente aqui de fora a fora. Pouco também. Dobro aqui no meio, ó. Pronto. Vou unir aqui, fazendo o nosso laço. Vou pegar esse pedacinho aqui que eu cortei, essa pontinha, ó. E vou colocar aqui no meio e vou ajustar, tá? Então, eu vou começar por aqui, ó. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Deixa eu ajeitar ele aqui primeiro. Vou passar um pouquinho de cola aqui, que aí fica mais fácil pra gente prender ele. É que esse pano aqui, ele é molinho, aí na hora que a gente vai prender ele, solta. Se o pano for um pouco mais duro, não tem necessidade. Mas o meu aqui, como é mole, tá? Eu vou fazer isso aqui. Então, vamos lá. Vou virar ele aqui ao contrário. Vou passar um pouquinho de cola aqui atrás. Vou pegar uma daquelas pontinhas, ó. Aqui. Vou segurar, que eu vou esticar isso aqui e prender aqui atrás. Depois a gente vai abrir o laço. Então, vem aqui. Prendo e corto a ponta ou excedente. Pronto, fiz isso aqui. Eu corto aqui a pontinha. E aí, vou ajeitar ele aqui, ó. Vou ajeitar e vou tirar aqui os fiapinhos e colocar ali na orelhinha dela. A gente dá uma abertura, forçando aqui esse meio. E aí, a gente vai escolher aqui, no caso, aqui nesse canto. Passa um pouco de cola quente aqui atrás. Um pouco. Vem aqui e prega. Segura e vem aqui tirando esses fiapos aqui de volta. Se quiser colocar um botãozinho aqui, eu não acho necessidade. Mas se quiserem, tá? E agora a gente vai fazer aqui os cílios dela e as sobrancelhas. Aqui agora a gente vai fazer aqui as sobrancelhas dela. Eu peguei aqui um pincel, tá? Filete. Vou dar uma molhada aqui. Vou tirar o excesso. Venho aqui com a pontinha aqui na tinta PVA marrom, tá? Venho aqui e faço a sobrancelha dela. Tira aqui o excesso. Pronto. É bem suave. Venho aqui. Puxo os cílios na lateral. E venho aqui embaixo e dou uma leve. Pronto. E aí, aqui eu vou aumentar um pouquinho. Esperar secar. E agora a gente vai colar ela na escadinha. Eu vou explicar pra vocês agora como foi que eu montei a escada. Bom, aqui eu fiz um suporte no EVA, no próprio EVA pele, para poder ela ficar em pé. Pra gente colar aqui, ó, e colar na madeira. Então, o que eu fiz aqui? Lá no molde vai ter lá pra vocês cortarem 5 vezes no EVA. Então, 2 vezes eu colei aqui, uma na outra, que é essa parte aqui. E aí, eu vim fazendo uma escada, ó, colando, sobrepondo 3 vezes sobre a outra. E colei com essa parte aqui. Por quê? Porque com a cola instantânea, a gente vai vir aqui agora, a gente vai vir aqui, ó, e eu vou explicar aqui pra vocês como foi que eu fiz. Eu passei cola aqui, embaixo aqui nos pezinhos, e vou passar cola aqui embaixo, atrás aqui nas costas. Por quê? Porque eu vou centralizar ela aqui bem rente, ó, e vou apoiar e vou colar. Isso aqui é pra dar um reforço nos pés. E vou segurar, porque a gente vai colocar ela na base, e para que ela fique na base em pé, foi necessário fazer essa escadinha, tá? Que ficou um charme também. Então, eu tô aqui segurando, porque a cola ainda não colou. Assim que ela estiver colada, eu vou colar ela na base. Eu vou explicar pra vocês.
Então aqui, ó, vocês estão vendo que ela tá colada, eu vou mostrar aqui as costas, ó, como é que ela ficou, tá vendo? E a escadinha aqui, essa parte de trás eu não pintei, porque a gente vai colar na madeira, tá? Então aqui ela tá firme. Vou mostrar pra vocês agora a base pra gente colar a nossa coelha. Eu peguei aqui um retalho de MDF, esses retalhos aqui eu tenho já há algum tempo que eu pedi para um amigo meu marceneiro, sempre sobra aqueles retalhos, então eu fui lá e pedi para ele recortar para mim nesse tamanho. E aqui eu pintei, eu dei 2 demãos de branco e depois eu vim com a trincha suja de tinta marrom PVA fazendo aqui esse acabamento para que ficasse esse efeito. Caso vocês não tenham em casa essa madeira, vocês podem estar utilizando aquela base acrílica ou até mesmo o CD. Vocês podem encapar o CD com um EVA verde plush e vai ficar bom do mesmo jeito. Aqui eu vou utilizar essa base, mas não necessariamente precisa ser ela. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, eu vou passar cola aqui embaixo, a cola instantânea. Pode ser a cola quente também, mas aqui eu vou utilizar a instantânea. Vou vir aqui na lateral, aproximadamente aqui, e vou segurar aqui até a cola secar, para nossa coelha ficar firme, ó, em pé. Então aqui eu preciso que ela fique bem seca, bem colada, para ela não cair. Para fazer aqui as cenourinhas que ela segura, eu usei lá o modelador de coração lá do kit Coração 2 e eu modelei 2 vezes no EVA laranja, tá? E aí eu pintei de tinta PVA laranja e fiz aqui o raminho. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, lá no molde vai ter lá esse raminho. Ó, eu cortei ele em tirinhas finas com a tesoura. Aqui agora eu vou fazer esse rolo. Vou vir com a cola instantânea. Vou prender aqui com a cola instantânea. E vou vir enrolando ele. Ó, venho enrolando até chegar aqui no final. Vamos arrematar, segurar. E aí, eu vou vir aqui na sanduicheira ou no ferro e vou dar uma aquecida aqui nesse ramo para ele poder ficar molinho, para a gente torcer ele, para ele não ficar reto, para dar um efeito do cabo da cenoura, tá? Ela segura 2 cenourinhas, como eu disse. Lembrando que as cenourinhas da lata, a gente vai utilizar o kit de cenouras, tá? Normal. Então aqui eu dou uma pré-aquecida aqui, ó, nessa vassourinha. Amoleço bem o EVA, que aí eu venho aqui, dou uma retorcida, ó, e faço isso aqui. Eu quero esse efeito aqui. E aí eu venho aqui e tiro agora mais ou menos meio centímetro, ó. E aí tiro aqui esse excesso. E aí é o seguinte, aqui eu dei uma mãozinha de tinta PVA laranja, deixei secar. E aí eu peguei lá o nosso lencinho sujo lá de tinta marrom e vou mostrar aqui pra vocês, para dar esse efeito aqui de terra. Eu venho passando, ó, pra lá e pra cá. Passei aqui, pronto. Venho aqui agora, passo um pouquinho de cola aqui, ó, cola instantânea, e vou apertar bem aqui no meiozinho do nosso coração, ó, e dou uma segurada, que é pra cola ficar bem firme. Pronto, tá feita nossa cenourinha. Como ela segura uma cenourinha arrastando no chão, eu vou unir aqui, ó, vou passar um pouquinho de cola aqui nesse canto, na lateral, ó, e vou unir aqui, ó, seguro. Segurei, colou. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma luz aqui, né? Uma luz seca aqui na nossa cenoura. Vou pegar aqui um pouquinho de tinta, tirar o excesso aqui na bandejinha e venho aqui em alguns pontos, ó, e dou uma leve, se quiser fazer nos ramos também, ó, aqui nessa que eu já tinha feito, venho aqui nos ramos, ó, e dá uma leve luz. Tá? E pronto. Agora aqui a gente vai colar na mãozinha dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar cola aqui na mão da nossa... Deixa eu tirar aqui o vestidinho dela. Eu vou passar cola aqui na mão dela. Ó, só um pouquinho. Vou pegar esse ramo aqui da cenoura e vou segurar aqui. Ó. Segurei aqui. Pronto. E aí agora aqui eu vou passar um pouquinho, que é pra gente prender essa cenourinha aqui na base. Ó. De
lado aqui, eu seguro. Dou uma ajeitada aqui, para ver se tá tudo ok. E está pronta aqui a nossa... Está pronta aqui a nossa coelhinha, Cindy. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Ó, tá aqui. Tô virando ela aqui para vocês verem como é que ficou nas costas. Tá? E agora, a gente vai para a nossa próxima aula, que é a nossa lata porta-ovo. Bom, estamos de volta aqui agora para a gente fazer a nossa latinha aqui porta-ovo, que vira um porta-treco. Tá? Então, eu vou apresentar aqui o que a gente vai utilizar para fazer essa peça. Bom, eu utilizei aqui uma lata de leite, tá? Uma lata de leite, pode ser lata de mucilon. E eu vou mostrar para vocês aqui o que foi que eu fiz. Para a gente poder pintar qualquer peça de metal, a gente precisa passar um prime, seja ele solvente ou à base de água. No caso aqui dessa lata específica, eu usei o prime à base de água, porque eu vou usar uma tinta PVA à base de água. Então, o prime vocês encontram em armarinhos que vendem tintas para artesanato. Eu não recomendo usar aqui o prime solvente, porque ele é para tintas que contém solvente. Então, no caso, se você vai pintar uma peça e vai usar uma tinta à base de água, é importante que você use também o prime à base de água. O que eu fiz aqui com essa lata? Eu dei uma demão de prime, tá? Eu passei com um pincel mesmo, ó, vocês estão vendo aqui. Passei aleatoriamente, por fora, por dentro, não há necessidade, para poder receber 2 demãos de tinta branca. Então, hoje eu vou demonstrar aqui a pintura dessa lata, porque praticamente é a mesma pintura daquela base lá da coelhinha de madeira. A diferença é que na coelhinha eu não precisei utilizar o prime, tá? Porque é madeira, então eu vou direto com a tinta branca. No caso aqui, eu vou mostrar para vocês agora a pintura. O que foi que eu fiz? Eu peguei um pincel chato, vou pegar a tinta branca, tá? Qualquer tinta branca, vocês podem usar aí de qualquer marca. Vou passar aqui aleatoriamente e vou vir passando com o rolinho para ficar uniforme. Então, passa uma demão, vem aqui, pega o rolinho, faz esse movimento sentido único. Eu vou utilizar o secador para secar mais rápido, porque vocês podem deixar secando ao natural. Mas como aqui eu tenho pressa, então depois que eu der a primeira demão aqui na lata, eu já vou vir secando com o secador para poder... Secador de cabelo. Pega um secadorzinho velho aí, deixa só para pintura e vou secar, para a gente poder ter um resultado aqui mais rápido. Vou pegar aqui uma bandejinha para colocar aqui. E agora eu já fiz isso aqui no fundo, eu venho aqui na lateral. Então não tem muito segredo, ó, meninas. É só passar com o pincel, tá? Cobrindo toda a lata. Se sujar por dentro, não tem problema. No final, a gente vem com um paninho, antes de passar o verniz, e limpa. Então, vem aqui. Essa lata é uma referência a uma lata de mucilon. Mas vocês podem estar utilizando uma outra lata, até menor, se quiser. No caso, essa aqui cabe um ovo de 350 gramas, tá? Se quiserem colocar um ovo maior, a lata também tem que aumentar. Bom, passei aqui, venho aqui agora com o meu rolinho uniforme e vou passando aqui em toda a volta, ó, toda a volta, até chegar aqui onde eu comecei. Feito isso, eu vou pegar meu secador e vou secar e vou fazer o mesmo processo mais uma vez. Então, eu vou secar aqui com o secador e já eu volto com a segunda parte. Dei aqui 2 demãos de tinta, já sequei aqui com o secador. Vocês estão vendo aqui que tá bem seco, bem sequinho, ficou branquinho. E agora a gente vai fazer a falsa pátina. Eu vou mostrar pra vocês antes o prime que eu utilizei aqui pra pintar essa peça, tá? Ele vem em vidro assim, normalmente. Ele pode ser branco, como ele pode ser acinzentado. Se vocês encontrar o acinzentado, não se preocupe, porque na hora que você jogar a tinta, fica invisível, tá? Eu vou abrir, ele parece uma tinta branca, mas vem escrito prime na frente, tá? Então, ó, é isso aqui. Isso aqui que é o prime para metal. Qualquer peça de metal que vocês forem pintar com tinta PVA, vocês têm que dar essa base aqui e esperar 2, 3 dias a secagem desse prime para ele fixar bem. Porque se vocês passarem logo de imediato a tinta PVA por cima, ele vai soltar que nem uma borrachinha. Então agora eu vou pegar uma trincha. Essa minha trincha aqui, ela tem 2 dedos de largura.
tá? Eu não tenho a numeração dela aqui, mas aí vocês encontram também material de construção. Vou pegar a tinta marrom café, tá aqui, minha tinta. Vou pegar um pouquinho aqui e vou tirar aqui o excesso, ó. Tiro aqui e na mesma direção eu vou fazer esse movimento, pra lá e pra cá. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui e faço no sentido ao contrário. Ó. Está pronto aqui a nossa página. Vou fazer aqui na lateral, pra vocês verem. Vem cá, molha aqui a trincha na tinta marrom café. Pode ser qualquer outra cor também que vocês queiram. No caso aqui eu tô utilizando a marrom café, tá? E vou aqui nesse movimento. Primeiro eu vou fazer esse movimento, circulando em toda a lata. Ó, bem suave. Tem um lado que vai ficar um pouco mais forte, mas é essa a ideia da página. Pronto, fiz isso aqui, agora eu vou fazer esse movimento, ó. De baixo pra cima, de cima pra baixo. Venho aqui, carrego um pouquinho. Se quiserem mais suave, é só colocar menos tinta. Ó. E está pronto aqui a nossa pátina. Nossa falsa pátina, né? Pronto, a nossa lata aqui tá pintada. E aí, pra fixar aqui, a gente usa um verniz spray, tá? Vocês podem usar um da preferência de vocês. Pode ser acrílico, com brilho, sem brilho. Tá? Então aqui eu vou aplicar meu verniz aqui, vou esperar secar e já volto pra gente fazer o acabamento final. Bom, para fazer aqui a volta da nossa lata, eu peguei o mesmo tecido que eu usei na roupa da Coelha Cindy, e cortei, no caso da minha lata, eu cortei 10 centímetros de largura e medi na própria lata aqui, ó, a volta que eu vou dar nela, tá? Então, eu não vou colocar a medida dessa lata, porque eu não sei se vocês vão em casa conseguir pegar uma lata igual. Mas aí vocês meçam na lata de vocês e deixam um pouquinho mostrando a lata, tá? Vocês vão decidir aí o tamanho que vai ficar melhor para a lata de vocês. Então, o que eu fiz? Eu peguei a tesoura de picotar, fiz esse barradinho aqui com a tesoura, tá? Vou pegar a cola branca, eu vou começar aqui dessa marcação que a lata tem. Então, eu vou passar um pouco de cola aqui, cola branca, extra, tá? E não precisa ser muito não, é só em alguns pontos aqui para nossa faixa não sair. Então eu venho aqui agora, ó, centralizo aqui o meio e vou passando a cola. Vou fazer isso até chegar no final, tá? Não coloque muita cola pra gente não ensopar aqui o nosso tecido. Então, vamos continuar aqui. Eu vou esticando aqui o pano, ó, e alisando com a mão para ele ficar bem esticado, até chegar aqui de encontro à outra ponta aqui, por onde nós começamos. Então, fiz isso daqui, ó, dou uma esticada, centralizo, aliso com a mão, vou vir aqui agora, nesse encontro, e vou passar aqui os arremates. Vem aqui, estica aqui um pouquinho. E aí, sobrou uma ponta aqui, eu vou tirar mais com a própria tesoura de picotar. E aí a gente passa a cola aqui agora nesse finalzinho e arremata, ó. Passa o pincel sujo por cima. Se ficar algum cantinho aqui, é só passar com a ponta do pincel e puxar. Pronto. Aqui é o primeiro passo da nossa lata. Tá? Então agora eu vou explicar pra vocês que eu fiz 2 furos aqui na lateral, é onde eu vou colocar a nossa alcinha. Como foi que eu fiz esse furo? Quem tiver intimidade com a furadeira pode fazer 2 furinhos pequenos aqui na lateral, mede com a régua, marca e fura. No caso aqui eu peguei um prego, peguei um martelo, bati e fiz esse furo, tá? Então é bem facinho. E aí agora por cima aqui do nosso tecido, eu vou colocar uma faixa de juta. No caso aqui, essa juta, eu comprei a fita. Ela tinha um bordado aqui dourado, eu tirei esse bordado e deixei ela natural. A largura da minha aqui é 2 dedos, tá? Mas vocês podem usar aí uma juta da preferência de vocês. E se encontrarem também a fita, vocês podem comprar a juta por metro e cortar a tira, tá? Então a juta, eu já fiz diferente. Eu usei a cola de silicone líquida. E eu vou sempre começar por onde eu comecei aqui, o mesmo processo aqui do tecido. Então, eu venho aqui, eu vou passar um pouquinho só na ponta dela,
ó, de fora a fora. Venho aqui e começo, centralizo aqui o meio também e vou. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui com um pouco de cola, aleatoriamente, em vários cantos aqui, não precisa ser de fora a fora, mas em vários cantinhos, ó. E vou alisando com a mão. Cuidado, porque essa cola aqui, ela vira um grude se passar demais. Então, a gente vai vir aqui, ó, por onde eu vou colocar. É só para ela não ficar sambando aqui na lata. Então, eu venho centralizando até chegar ao final. Chegou no final, a gente faz aquele arremate que eu fiz agora há pouco no tecido. Pronto, cheguei aqui, eu vou medir e vou cortar e finalizar aqui, tá? Então, eu venho aqui agora e vamos tirar esse excesso. Pronto. Passo mais uma colinha aqui só por precaução. E pronto. Está decorada aqui a nossa lata. Agora, eu vou mostrar pra vocês as cenouras que nós vamos utilizar. Lá atrás, na nossa aula da coelha, eu falei que vocês teriam que modelar no kit cenoura as cenourinhas. Então, aqui eu fiz 5 cenourinhas. Eu deixei uma aqui sem pintar, que eu vou mostrar pra vocês. O processo é o mesmo que eu mostrei lá na carinha da coelha. Vocês vão pegar o EVA laranja e vão modelar 5 vezes a cenoura, depois vão selar ela. Aqui elas já estão pintadas. Eu deixei uma aqui sem pintar para mostrar para vocês como foi que eu fiz a pintura. Agora eu vou pegar aqui a tinta PVA laranja, um pincel, e vou pintar toda a cenoura, inclusive aqui o cabinho. Venho aqui pintando, ó. Faço aqui essa pintura. Por que eu pinto? Para dar um brilho a mais na cenourinha, porque o laranja ele já é meio apagado. Então, a gente jogando uma tinta laranja por cima, vai ficar uma pinturinha, vai ficar mais próxima à cenoura de verdade. Então, aqui eu peguei e cobri toda a cenourinha. Vou esperar secar. É só uma demão, tá, gente? É só uma demãozinha de laranja, não precisa dar 2, não. Então, aqui eu vou esperar secar para eu vir pintando aqui o cabinho. Aqui, ó, já tá seco aqui a nossa tinta, tá? Então, eu vou pintar o cabinho. Vou pegar aqui a tinta PVA verde e vou vir aqui por cima do laranja e vou pintar, tá? Venho aqui fazendo aqui esse traço aqui, para eu não pintar demais. E aí, eu vou tirando o excesso aqui, espero secar e dou... Aqui no cabinho, é importante dar mais uma demão. Se a tinta for rala, como é o caso da minha, então dá mais uma demão. Se a tinta for grossa e já ficar verdinho na primeira mão, não tem necessidade. Na minha aqui eu vou dar mais uma demão e vou esperar secar e já vou mostrar pra vocês aqui o resultado. Bom, agora já tá aqui pintada a nossa cenourinha, eu vou vir aqui sombreando essa lateral aqui. Então, eu pego aqui a tinta com lencinho. Pode ser umedecido ou seco. Eu venho aqui, ó, fazendo essa sombra aqui em volta, porque a gente vai colar ela, não vai precisar pintar aqui o fundo. Mas a lateral é importante a gente fazer. Só uma demãozinha já é o suficiente, ó. Pronto. Fiz isso aqui, agora eu vou pegar a tinta verde e vou fazer a mesma coisa aqui no nosso cabo. Então, eu vou dobrar aqui o lenço, vou vir aqui com a tinta que eu utilizei lá, tirar aqui o excesso e venho aqui, ó, na lateral, sombreando esse cabinho aqui. Tá? Fiz isso em toda a volta, agora a gente vai sujar nossa cenourinha. Dar aquele efeito de terra. Deixa eu dar mais uma pintada aqui. É só uma sombrinha de leve, ó. Ela não vai ficar bem verdinha, mas é esse efeito aqui. Eu agora vou pegar a tinta marrom novamente. Ou se vocês tiverem lá atrás o lencinho sujo lá que a gente pintou a coelha. Eu vou vir aqui, vou tirar o excesso. No caso aqui eu vou tirar bastante o excesso. Vou vir aqui, ó, e vou fazer esse movimento, ó. Pra dar esse efeito de sujo. Se você sentir que tá fraco, carrega mais a tinta no lenço e vem aqui, ó, e puxa aleatoriamente. É só para dar o efeito de terra, de sujinho. Pronto. Fiz isso aqui, vou aguardar secar um pouquinho e vou vir com uma luz seca.
Peguei aqui meu pincel de pituar e vou tirar aqui o excesso da tinta branca e vou vir fazendo uma luz aqui em alguns pontos, tá? Fiz isso daqui, venho aqui, se vocês acharem que tá com pouca luz, carrega um pouco mais o pincel na tinta, tira o excesso, ó, e vem fazendo. Vocês vão repetir esse processo nas outras 4 cenouras, tá? Porque para cobrir essa lata, a gente precisa de 5 cenourinhas dessa daqui. Então, venho aqui agora, ó, e vamos fazer o acabamento da nossa lata. Está pronta aqui a nossa cenourinha. Para fazer a alça aqui da nossa lata, eu utilizei aqui o arame encapado número 18. Tá? Então, eu peguei aqui um cabo de um pincel e fui enrolando e depois eu estiquei ele para dar esse efeito aqui. Então, aqui, já com a nossa lata furada, eu vou passar ele aqui pela lateral, vou dar uma esticada aqui e vou vir prendendo ele aqui uma ponta na outra. Então, eu vou pegar aqui agora a ajuda de um alicate. Esses alicates aqui é aquele alicate para bijuteria. E vou vir apertando aqui, puxando essa ponta para baixo. Eu venho aqui e aperto e venho retorcendo. A gente quer que ele fique bem, ó, bem apertadinho. Então, eu torço aqui, dou mais uma... Puxo aqui para baixo. Pronto. Vou fazer o mesmo processo, aqui depois eu desço aqui, ó, pronto. Do outro lado aqui, vou passar aqui pelo meu furo. Vou vir aqui e vou fazer o mesmo processo. Aqui eu já prendi as alcinhas, aí a gente vai fazer agora o acabamento aqui das nossas alças. Eu peguei 2 retalhos, tá? Peguei aqui 2 retalhinhos de tecido de algodão na cor verde. Peguei a fita de cetim número 1 e fiz esses 2 laços, tá? O tamanho aqui é o tamanho que vocês acharem que fique bom. Então, eu vou pegar aqui a cola quente, vou vir aqui por trás e vou passar um pouquinho de cola aqui, tá? Vou vir aqui na lateral aqui da nossa alça aqui e vou passar e vou segurar. Vou segurar aqui até a cola secar. Já tá secando. Se vazar aqui, vocês tirem. Fiz isso aqui, vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Passa cola e vem aqui e cobre aqui. Segurei. Agora, eu peguei 2 botões, vocês encontram também em lojas de artesanato, no formato de cenourinhas. Vou recortar aqui essa aba que tem aqui. Ó, vou tirar dos 2 e vou passar um pico de cola e vou colocar na frente do nosso lacinho só para dar um charme. Como o tema é Páscoa, eu escolhi essas cenourinhas, mas pode ser outro botão também, se não encontrar. Vou vir aqui e vou colar um de cada lado. Seguro aqui um pouquinho e venho aqui, coloco outro pico de cola, venho aqui com a nossa cenourinha, seguro e pronto. Já está aqui o acabamento das nossas alças. Agora, a gente vai fazer a colagem das cenouras. Eu sempre começo pela frente. Então, eu vou colocar uma na frente. Pode ser em pé, pode ser deitado de lado. No caso aqui, eu vou colocar de lado. É importante que cole a cenoura com cola quente. Olha, coloca mais ou menos essa quantidade. Não precisa ser na cenoura inteira. Vem aqui. Segura. Porque senão a cola vai soltar até ela secar. E aí eu vou colocar as outras aleatoriamente. Então, ó, já tá colado. Vou vir aqui e vou colocar a outra aqui, mais embaixo. Então, vamos passar aqui um pouco de cola. Levanto aqui o laço e venho com essa aqui segurando. Vou fazer isso em toda a volta. É um total de 6 cenouras. De 5 cenouras, perdão. Então, pronto. Vou vir aqui nessa lateral, agora eu vou colocar uma em pé. Eu acho que fica melhor a gente colocando elas em posições diferenciadas. Mas se quiserem colocar todas em pé também, pode ser. Não tem problema. Tá? Fica a gosto de cada um. Ó, coloquei uma aqui. Apertei e vou vir aqui colocando duas, que são as 2 últimas. Eu vou colocar elas uma mais em cima e uma mais embaixo. Então,
passar aqui a colinha. Vou colocar essa aqui desse lado. Seguro um pouco até a cola. Venho aqui na outra. E vou colocar próximo aqui, unindo. E aí agora eu vou vir com os lacinhos aqui para arrematar a nossa cenourinha. Para fazer os lacinhos da nossa cenoura, eu peguei cordão de sisal fino, desgastei e fiz um lacinho. Com o próprio sisal eu amarrei aqui, então eu fiz 5 lacinhos desse. Esses cordões aqui de sisal também encontro em lojas que vendem material para artesanato, tem todas as espessuras. Esse aqui é o fino. Vou colocar aqui um em cada cenoura. Então aqui eu tenho os laços. Vou vir aqui. Vou colocar aqui. Dá um charme aqui na nossa peça. Pronto. Venho aqui na próxima. Tiro aqui o excesso. Seguro um pouquinho. Eu vou para a cenoura seguinte. Bom, agora finalizando aqui a nossa lata, ela já está pronta. Eu vou colocar aqui dentro agora uma palha. Essa palha, eu vou mostrar aqui para vocês, eu compro ela assim no pacote. Alguns chamam de palha da costa, outros é palha mesmo. Eu vou pegar um pouquinho, um chumaço só dessa palha, para acomodar aqui o ovo. Então eu vou tirar aqui uma quantidade pequena. Ela faz uma sujeirinha mesmo. E vou colocar aqui dentro, ó. E vou fazer como se fosse um ninho aqui agasalhando. Vou colocar aqui mais um pouquinho. É só para dar uma amortecida, para quando a gente colocar o ovo aqui dentro, ele não ficar se debatendo, tá? É pouca coisa. Então coloquei aqui. E aí, a nossa lata está pronta. Nossa lata, nosso porta-ovo, que depois da Páscoa se torna um porta-treco. Vou mostrar para vocês aqui que um ovo de 350 gramas, para esse tamanho de lata aqui, foi o tamanho ideal. Ó, veja que ele fica bem em pezinho, tá aqui o baldinho para carregar. E aí, depois, a gente tira aqui o nosso ovo, passou a Páscoa, todo mundo comeu seus ovinhos, ele vai virar um porta-treco. A gente pode deixar a palhinha ou tirar a palhinha e ele vai virar um porta-treco. Tá? Vou mostrar para vocês agora as duas peças da nossa aulinha juntas, que é a nossa coelha Cindy e a nossa lata, a nossa latinha aqui, o porta-treco. Eu não senti necessidade de colar a lata na base de madeira da coelha, tá? Porque aí depois a gente pode usar aqui o porta-treco para um lado e a coelhinha como decoração, tá? Então tá aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aulinha.